Bom, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre variáveis aleatórias. Muitos experimentos apresentam resultados normalmente não numéricos. Então, a nossa ideia aqui é, através dessa condição de experimentos que apresentam resultados não numéricos, obter uma forma de poder traduzir os seus resultados para valores numéricos. Quem faz essa transição entre um resultado de um experimento não numérico para um valor numérico é um conceito que nós vamos aqui abordar, que é o de variável aleatória. O que a variável aleatória faz? Ela associa um resultado de um elemento que está dentro do seu espaço amostral, fazendo com que esse elemento do espaço amostral tenha uma representação dada por um valor numérico. A nossa exposição ela vai se pautar em fazer essa transição de um ponto do espaço amostral para um valor numérico, e a partir dessa exposição nós daremos aí ensejo ao uso de uma função de distribuição de probabilidades, das quais nós falaremos aí de alguns casos específicos, que vão envolver 4 tipos de funções nesse primeiro momento. Nós vamos falar de uma distribuição de uma função de probabilidade chamada Bernoulli, falaremos de uma distribuição chamada de geométrica, falaremos de uma outra, que é um caso mais extenso, que é a de Pascal, e vamos terminar esse primeiro bloco, né, de variáveis aleatórias falando da distribuição binomial. Ok? Então, a primeira providência que nós vamos tomar aqui na análise é entender como é que funciona essa regra da variável aleatória. Então, para que entendamos isso, nós faremos o seguinte exemplo, Vamos considerar a seguinte situação, Seja o lançamento de 2 moedas e a observação das faces superiores, ou seja, das faces superiores. Então, eis aqui um experimento que não produz um resultado numérico. Então, se nós fizéssemos o espaço amostral, nesse caso, nós teríamos a seguinte situação: nós teríamos um evento e nós vamos definir o que chamaremos de x aqui, que é a variável aleatória. Então, quais eventos que nós temos aqui no caso? Nós temos 4 situações de eventos. Nós temos o evento saída de uma face cara e outra face cara. Para exemplificar, vamos deixar aqui uma simbologia, uma legenda: K, cara, C, coroa. Então nós temos aqui cara, cara, nós podemos ter uma combinação cara, coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Quando eu escrevo aqui na minha coluna de baixo um x, eu estou agora declarando esse x como uma variável aleatória de interesse, que eu vou abreviar aqui como VA. Digamos que a minha variável aleatória de interesse seja identificar número de faces cara. Número de faces cara. Essa seria a minha variável aleatória de interesse. Poderia ser número de faces coroa, e aí tanto faz. Essa vai ser a minha variável aleatória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas observações nós temos aqui. Então, no primeiro evento, nós temos 2 faces cara, nós temos uma face cara aqui, uma face cara e nenhuma face cara. Então, essa variável aleatória, ela fez esse processo de transição. Eu estou analisando o resultado não numérico através de um valor numérico, dando a essa variável aleatória um predicado. Que predicado é esse? Estou analisando o número de faces cara. Feito isso, nós temos agora
o seguinte, temos a condição de analisar em termos dessa variável aleatória a distribuição de resultados que você obteve. E aí gerando inclusive um gráfico para essa função. Tá? Então, o passo fundamental para que essa análise aqui seja completada é fazer uma segunda transição. A primeira foi do espaço amostral, um elemento espaço amostral, e definimos uma variável aleatória, que é um valor numérico. Daqui nós vamos associar um valor numérico dessa VA para uma função de probabilidade. Né? E aí como é que nós faríamos isso? Né? Então nós partimos de um ponto do espaço amostral, um evento, e associamos a ele um valor numérico. Um valor numérico. Vou abreviar aqui com um valor numérico. Esse valor numérico, ou seja, dessa associação aqui, que gera um valor numérico, eu vou agora produzir uma função de probabilidade, f de probabilidade. Ou seja, vamos fazer aqui de maneira, né, mais simbólica. Daqui eu associo o valor numérico e do valor numérico eu vou ter uma função de probabilidade. Essa função de probabilidade ela vai me permitir construir graficamente a distribuição do evento que eu quero, na verdade, estudar. E aí, como é que eu vou fazer isso? Né? Você vai associar para cada valor de x da sua variável aleatória um valor da função de probabilidade envolvida. Tá, e aí como é que eu faço isso? A gente volta para a nossa tabela e eu tenho o seguinte, olha, a variável aleatória que nós definimos lá, que é x, número de faces cara, ela produz três resultados possíveis, 0, 1 e 2. A função de probabilidade associada a ela, que eu vou chamar aqui de p de x, essa é a minha função de probabilidade, ela retorna o que para a gente em termos de resultado? A quantidade, em termos probabilísticos, da ocorrência desses eventos. Então, o que eu tenho? Que a face cara não ocorrendo nenhuma vez, dentro do espaço amostral que contém 4 possíveis resultados, ela ocorre o quê? Uma vez em 4 resultados possíveis. A face cara, que aparece na condição 1, ela ocorre quantas vezes na nossa distribuição? 2 vezes na sequência KC e na sequência CK. Então você tem 2 em 4. E a ocorrência de 2 faces cara, mais uma vez, acontece apenas uma única vez. Bom, de modo que a gente sabe que a soma de todos os resultados possíveis em termos de probabilidade tem que ser sempre igual a 1. O que, né, nos resgata lá atrás a nossa definição em termos da somatória de possíveis eventos. Nós lembramos que aqui a nossa função p de x, considerando a contagem de x igual a 1 até um n, ela produz uma probabilidade que no máximo tem que ser igual a 1. É o que acontece quando eu somo todas as probabilidades envolvidas aqui. Mas com base nisso daqui agora, nós podemos elaborar graficamente a distribuição de probabilidades. Então, dentro desse contexto, né, de distribuição de probabilidades, eu tenho que, se eu quiser representar em termos gráficos essa expressão desse experimento, eu tenho, associo no meu eixo x a variável aleatória de interesse e no eixo y a minha função de probabilidade que eu chamei de p de x. Você tem os possíveis resultados, vamos colocar aqui 1/4 e 1/2, e aqui nós vamos colocar as ocorrências 0, 1 e 2. E claro, graficamente, o que você vai gerar aí são representações 0, 1/4, 1 deu 1/2 e 2, 1/4. Ou seja, essa estrutura que você enxerga aqui em laranja representa graficamente as distribuições de probabilidades envolvidas. Se eu quisesse, assim como lá na definição de histograma, realizar o polígono de frequência, nós teríamos aqui essa condição. O que está por trás dessa distribuição envolve o estudo de um tipo de probabilidade que nós faremos nesse primeiro momento de forma muito abrangente, que é um caso
discreto. Ou seja, o que eu estou, na verdade, avaliando é uma distribuição discreta de probabilidades. E quando eu falo uma distribuição discreta de probabilidade, eu estou, na verdade, associando a cada valor xi do meu espaço amostral o valor de uma função f de xi do meu conjunto. É o que nós fizemos nesse exemplo aqui. Para cada xi da variável aleatória de interesse, eu associei uma função f de x. O caso discreto que é representado aqui em laranja é justamente uma consequência dessa definição. De modo que, quando trabalharmos de forma não discreta, o que teremos, e nós não veremos isso hoje, é uma distribuição contínua de probabilidades, que não é o caso que vamos aqui abordar. Então, o segundo passo agora, a segunda observação através desse exemplo é definir o que é uma função discreta de probabilidades, ou seja, uma distribuição discreta de probabilidades. Definição. Distribuição discreta de probabilidades. Bom, na definição, a cada xi que eu tenho associado ao meu espaço amostral, eu vou ter representado uma função f de xi que corresponde, dentro desse conceito, a uma variável aleatória que eu vou declarar. Então, vou abreviar aqui, variável aleatória, e para essa variável aleatória eu vou ter uma função de probabilidade. Esse que é o conceito associado a uma distribuição discreta de probabilidade. Então, em todo momento em que eu fizer uma associação dessa natureza, ou seja, para cada elemento uma função, você vai ter o que a gente chama de função de probabilidade. Vamos agora usar, e essa vai ser a temática também a partir de agora, algum exemplo aplicado onde esse conceito de distribuição discreta acaba aparecendo. Então, vamos fazer o seguinte. Suponha, que eu realize um teste de partida em válvulas eletrônicas. Exemplo. Suponha que façamos testes de partida em válvulas eletrônicas. Até aí tudo bem, testes são feitos em várias situações. Dentro do âmbito da nossa análise, o que me interessa é saber algo sobre esse teste. Então, digamos que sobre esses testes que nós vamos executar, eu esteja interessado na ocorrência do primeiro sucesso, ou seja, que é um teste realizado e tenha dado um resultado positivo para algum fenômeno, para algum parâmetro que eu esteja analisando. Essa é o nosso interesse. Vou realizar um teste de partida e estou interessado, por exemplo, num primeiro resultado positivo para um parâmetro. Digamos que esse parâmetro esteja associado a algum componente que indica algum bom desempenho dessa válvula. E aí a ideia é, através dessa informação, construir uma distribuição de probabilidade. Então veja bem, quando eu estou interessado em um resultado positivo, quando ele vai ou não acontecer, eu estou declarando sobre esse predicado uma variável aleatória. E essa variável aleatória ela vai nos dar alguma informação interessante sobre a distribuição. Então digamos que eu tenho o seguinte, olha, que eu saiba que a probabilidade de que um resultado seja positivo, a probabilidade de um resultado positivo, resultado positivo seja de 3/4. E um resultado positivo eu conheça
suponha que eu conheça essa informação, seja 3/4. Ou seja, no caso do complementar, que seria um resultado negativo, 1/4. Resultado negativo, nós teríamos aí a probabilidade de 1/4. Ok, isso eu conheço. E aí digamos que o que eu queira, na verdade, analisar seja o seguinte, olha, eu vou realizar os testes, né? Vou realizar testes. Vou realizar uma série de testes. Opa, o calculador aqui estava caindo já. E os testes vão prosseguir. Testes prosseguem até que apareça o primeiro resultado positivo. Até o primeiro resultado positivo. Então, em termos dessa informação, o que eu quero? Objetivo, construir, né, construir uma função de probabilidades. Construir uma f de probabilidades. Então, quando eu penso em construir uma função de probabilidades, eu tenho que dar ensejo a dizer quem é a variável que eu estou estudando. A variável que eu estou estudando é essa. Eu vou prosseguir os testes e quando aparecer o primeiro resultado positivo, eu vou cessar. Então, o que eu quero saber é qual é a probabilidade de ocorrência nesse caso, com base nas informações que nós temos, que a chance de um teste positivo ocorrer é de 3/4 e de um negativo 1/4. Então, para efeito, o que eu faço no início, e aí pode ser uma providência bem fácil de você adotar, é escrever o espaço amostral. Escrever o espaço amostral nesse caso. Então, digamos que eu tenho o seguinte aqui em relação ao espaço amostral que eu quero determinar. Né? Então, vou chamar aqui de E. E aí, vou abrir aqui um chaves e vou colocar, olha, vou realizar teste positivo, testes até aparecer o primeiro resultado positivo. Realizei o primeiro teste, deu positivo. Terminou, cessou. Realizei 2 testes, por quê? Porque o primeiro deu negativo, o segundo positivo. Posso ter a situação de realizar um deu negativo, o segundo deu negativo e o terceiro positivo. Primeiro negativo, segundo negativo, terceiro negativo e o quarto positivo. E assim sucessivamente. Por que o espaço amostral é dessa maneira? Porque eu estou dizendo, olha, os testes vão prosseguir até que o primeiro resultado positivo apareça. Ok, se eu sei que o meu espaço amostral é dessa natureza, com base nas informações que eu tenho, eu consigo estimar o que vai acontecer aqui. Ou seja, eu vou realizar N testes e ele vai cessar até o primeiro resultado positivo ocorrer. É essa que é a ideia que a gente quer explorar. Ou seja, o que eu tenho aqui, na verdade é o seguinte, eu tenho uma função f de n, esse pincel está bem lisinho, uma função f de n, onde eu vou associar x a minha variável aleatória, que me diz o seguinte, olha, eu conheço a probabilidade de um teste ser positivo. Ok, essa probabilidade é de quanto? É de 3/4. Então, eu vou associar a probabilidade de sucesso juntamente com a probabilidade de quê? De fracasso. E aí, por que eu vou multiplicar essas duas probabilidades? Lembra da definição de eventos independentes. Quando nós definíamos a probabilidade de eventos independentes, nós poderíamos multiplicar um evento pelo outro evento. Por quê? Porque a independência de eventos indica que um evento não afeta na ocorrência do outro. Exatamente o que o espaço amostral está mencionando aqui. Quando eu realizo os testes, o fato de eu encontrar 1, 2, 3, 4 negativas até você obter a primeira positiva, um teste não está associando, influenciando o resultado do outro. Então a gente disse que no caso esses eventos são independentes. Se eles são independentes, então eu posso multiplicar
a ocorrência de sucesso com a ocorrência de fracasso, que é um teste negativo. Mas é aí que vem a questão que está associada a essa distribuição. Você vai ter um resultado positivo, que é 3/4, associado a N testes que você vai executar até aparecer o primeiro positivo. Então, o que eu vou ter aqui é a ocorrência de 1/4 elevado a N menos 1. Por que 1/4 elevado a N menos 1? Porque você vai realizar 1, 2, 3, N testes até que o primeiro positivo ocorra. Então, por exemplo, se eu lanço aqui N igual a 1, 1 menos 1 é 0. 1/4 elevado a 0 retorna quanto? 3/4. Se eu realizo N igual a 2, 2 menos 1, 1. Então vai sobrar quem? 3/4, vezes 1/4. Se o N for 3, 3 menos 1, 2. Então eu tenho 1/4 ao quadrado vezes 1/4. E assim sucessivamente. Então, quando eu chego nessa expansão, nessa exposição, o que eu aqui acabei de obter foi uma distribuição de probabilidade para a ocorrência do primeiro sucesso, ou seja, do primeiro teste de válvula que retornou um resultado positivo. Pois então, o que eu fiz aqui nada mais é que associar uma variável aleatória, no caso a obtenção do resultado positivo, com uma função de probabilidades. Essa é que é a ideia que nós vamos aqui explorar. E claro, para cada caso você tem uma função associada. Então é essa que é a nossa tarefa nesse momento. Quando eu estou trabalhando com distribuições discretas, para cada situação, para cada variável aleatória, você vai ter uma fórmula, vai ter uma função associada. O que vai diferir uma da outra é a condição que a gente vai dar para essa variável aleatória. Ou seja, se o sucesso vai acontecer no primeiro experimento, se o sucesso vai acontecer depois de N experimentos, se você vai ter que realizar N experimentos até a ocorrência do primeiro sucesso. Então, para cada situação você tem uma formulação distinta. Essa que é a nossa tarefa aí a partir de agora, né, quando a gente começar a falar dessas associações com probabilidades, né? É isso que nós deveremos fazer. Então daqui nós vamos migrar para um tópico que nós vamos chamar de distribuição discreta de probabilidades. Então aqui eu vou abreviar para escrever. Então quando a gente usa uma função probabilística, ela deve ser adequada para mapear, para simbolizar, para dar um caráter, né, digamos, fotográfico para um fenômeno que está acontecendo. Por exemplo, né, quando uma praça de pedágio, quando a concessionária de uma praça de pedágio decide colocar mais ou menos operadores para trabalhar em cabines, ela não faz de maneira aleatória, ela usa informações que estão associadas ao quê? A quantidade de pessoas, de carros, de veículos que estão passando da determinada praça em algum período. Em períodos, por exemplo, de feriados, o fluxo é maior, então você disponibiliza mais funcionários, em outros períodos menor. Do mesmo modo, um banco, por exemplo, ele pode disponibilizar mais ou menos caixas para atendimento do seu público, dependendo do fluxo de pessoas que estão ali passando naquela agência. Ele o faz de maneira aleatória? Não. Se faz utilizando dados associados ao quê? À distribuição da frequência de pessoas que estão ali frequentando. Da mesma maneira, se eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade de que um candidato a um concurso público acerte pelo menos 6 questões de uma prova que contém 10 questões, considerando que cada questão tem apenas alternativas verdadeiro ou falso, qual é a chance disso ocorrer? Também pode se explicar usando uma distribuição de probabilidades. Então, num contexto mais geral, nós vamos usar uma distribuição de probabilidades através de uma função para mapear, mais uma vez, e para tentar, de alguma forma, ter um retrato de um fenômeno que está ocorrendo. E isso tem grandes vantagens. Por quê? Porque, primeiro, você vai economizar em dinheiro,
Por quê? Porque com base nesses resultados você já vai ter um modelo de previsão. E segundo, você vai ter uma alternativa de tendência a identificar em que períodos você pode, né, adotar uma ação, né, que seja preditiva, no sentido de você antecipar, né, um processo. Essa que é a ideia que a gente vai começar a explorar a partir de agora. Então, dentro dessa primeira análise, nós vamos estudar as distribuições de Bernoulli, a distribuição geométrica, nós vamos estudar a distribuição de Pascal e até hoje, nós vamos terminar com a distribuição binomial, né? Existem mais algumas além dessas, mas no primeiro bloco nós vamos fazer usufruto dessas 4 aqui. E como eu já comentei, cada uma delas tem uma característica diferente na sua análise. É essa que é a nossa análise a ser feita nesse momento. Então vamos lá. Primeiro caso que a gente vai trabalhar é a distribuição de Bernoulli, ou Bernoulli, como também se pronuncia. Então a ideia geral é a seguinte, olha. Consideremos uma única tentativa de experimento aleatório. Uma única tentativa em experimento aleatório. Experimento aleatório. E aí, a ideia é definir uma variável aleatória nesse contexto. Então, a ideia é identificar o seguinte, olha, número, vou deixar isso aqui bem destacado, x, número de sucessos, em uma única tentativa de experimento aleatório. E essas representações em variável aleatória, como eu comentei antes, é as que nos vão dar as pistas para dizer para qual fórmula eu vou usar o fenômeno que eu estou estudando. Então, no caso de Bernoulli, eu vou realizar uma única tentativa de experimento e eu quero calcular, né, a probabilidade do número de sucessos em uma única tentativa. E aí, a ideia que a gente quer nesse experimento, em única tentativa de um experimento, né, vamos colocar aqui, é dar um caráter, né, matemático para essa função. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? É o seguinte, lembra como nós fizemos associações, né? A gente vai dar um caráter, por exemplo, simbólico para 0 para o fracasso, e um caráter simbólico x igual a 1 para o sucesso. E claro, para mencionar a transição que eu comentei, eu vou associar ao fracasso uma probabilidade e ao sucesso uma probabilidade. Então, normalmente, na literatura, se usam 2 letras para fazer essa inferência. A gente vai usar a letra Q para corresponder ao fracasso e a letra P para corresponder ao sucesso. Ok. Então, uma vez que eu tenho sucesso e fracasso, essa probabilidade em soma tem que ser sempre igual a 1, que é a definição que a gente conhece. Beleza. Então daí, para que essa condição seja atendida, no caso da função de Bernoulli, a expressão que eu vou usar aqui, na verdade, é a seguinte, olha, se eu vou realizar as provas de um experimento aleatório e eu estou interessado no número de sucesso em uma única tentativa, então a probabilidade de ocorrência aqui tem que ser de tal forma que eu associo uma chance de sucesso associada a 1 menos x associado ao fracasso. Como assim? Por que eu faço essa associação em termos da expressão matemática?
Porque você associar sucesso e fracasso tem a ver com as tentativas que você executa. Então, se porventura eu lanço x igual a 1, o que eu vou ter aqui? 1 menos 1, 0, q elevado a 0 é 1 e p elevado a 1. Ou seja, eu tenho a probabilidade do meu sucesso acontecer logo na primeira tentativa. Quando eu lanço x igual a 2, então eu vou ter p ao quadrado vezes 1 menos 2. Ou seja, 1 menos 2, que é menos 1, vai me associar aqui no caso p ao quadrado sobre q. Porque q elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre q. Mais uma vez, para p de x igual a 1, você vai ter, vamos colocar aqui numa tabela para ficar um pouco mais simples o entendimento. Quando eu lanço para alguns valores específicos em p, 0, 1 e 2, p elevado a 0 é 1, 1 menos 0 é 1, então você tem o quê? Q. Quando você lança 1, 1 menos 1, 0, então você vai ter p. Quando você lança 2, 1 menos 2 menos 1, p ao quadrado, então você vai ter p ao quadrado sobre q. E assim sucessivamente. E aí, qual é a ideia que a gente aqui vai representar através desse experimento? É muito simples. Vamos montar um exemplo aqui, de maneira que fique mais clara a evidência. Então, digamos que eu tenho aqui o seguinte exemplo. Uma urna, né? Uma urna contém 30 bolas verdes e 20 bolas brancas. E digamos que eu esteja interessado no seguinte, olha, retira-se uma bola, e a análise da variável aleatória requer que eu faça o seguinte: x, número de bolas verdes. Ou seja, estou interessado nessa variável aleatória. Qual é aí o objetivo? Obter a função de distribuição de probabilidades. Obter a função de probabilidades. Então, se eu tenho um exemplo como esse, a retirada de bolas de uma urna, onde você tem um espaço amostral de 50 com 30 verdes e 20 brancas, e eu estou declarando a minha variável aleatória como número de bolas verdes, então dentro da função que nós acabamos de definir, o sucesso vai corresponder à retirada de uma bola que seja verde e o fracasso de uma bola branca. Daí que, para você construir a função de probabilidades, eu estou interessado no número de sucessos em uma única tentativa de um experimento. Então, para que isso ocorra, eu preciso montar a minha função de probabilidade. Então, como é que essa função vai ficar escrita? Então, eu vou definir o meu sucesso como a probabilidade de retirada de uma bola verde e o fracasso de uma bola branca. Você tem 30 bolas verdes no universo de 50 e 20 bolas brancas no universo de 50. Então você vai ter 3/5 de probabilidade de bola verde e 2/5 de probabilidade de bola branca. Daí, para que você construa a função de probabilidade, o que você precisa é simplesmente escrever P de x igual a x da forma 3/5 elevado a x vezes Q, que é 2/5 elevado a 1 menos x. E fim de papo. Porque daqui, o que você acabou de executar foi construir a função com base num fenômeno, no caso a retirada de uma bola verde, considerando com uma variável aleatória o número de bolas verdes. Ao construir a função dessa natureza, o que eu estou, na verdade, referindo é
qual é a probabilidade, no caso aí, considerando a variável aleatória x, do número de sucesso numa única tentativa de um experimento. Então, se eu faço e lanço numericamente um valor, por exemplo, x igual a 1, eu tenho que 1 menos 1, 0, retorno isso aqui como elevado a 1, então cai na probabilidade de você obter uma bola que é verde, que é 3/5. E à medida que você vai executando as n tentativas, você vai tendo probabilidades associadas a valores que são distintos. É essa que é a ideia que está aí atrelada a essa probabilidade, que é a distribuição de nível livre. Com isso, nós podemos agora estender e falar da segunda distribuição, que é a distribuição geométrica. Distribuição geométrica. A ideia é a mesma. Em uma distribuição de probabilidades, você vai ter a probabilidade de um evento associado ao sucesso e a outra ao fracasso, de modo que a soma dessas probabilidades seja igual a 1. Então, no caso da distribuição geométrica, o que eu estou aqui, na verdade, aferindo é uma variável aleatória em que eu estou interessado no número de tentativas necessárias até que o primeiro sucesso ocorra, até que o sucesso ocorra pela primeira vez, até o aparecimento do primeiro sucesso. Esse caso aqui da distribuição geométrica, ele corresponde justamente ao caso do exemplo de introdução da partida de válvulas eletrônicas. Por quê? Porque você vai executar N tentativas até que o sucesso ocorra pela primeira vez. Então, o contexto de sucesso e fracasso, mais uma vez, está atrelado a P e Q, de modo que numa situação, clássica, o que você vai ter é o seguinte: olha, você executou uma tentativa, vamos colocar aqui, você executou um experimento, P de x igual a 1, e ele resultou para você como sucesso, então você já terminou o experimento. Se você executou 2 vezes, ou fez 2 tentativas na distribuição geométrica, o que você está associando é o que? A ocorrência de fracasso até você obter o primeiro sucesso. Como são eventos independentes, você sabe que você está associando P de F vezes P de S, ou seja, Q vezes P. Se eu seguir o mesmo raciocínio e executar 3 experimentos, P de x igual a 3, então você vai estará associando P de F, até um P de S, ou seja, Q vezes Q vezes P. De modo que, quando você executa N tentativas nesse experimento, o que você está, na verdade, interessado é a ocorrência do sucesso pela primeira vez, ou P de x igual a x, para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Então, aqui o que eu tenho, em termos de expressão matemática, é que você faz x menos 1 tentativas até que apareça o primeiro sucesso. Então, essa expressão matemática aqui, essa fórmula, está associada à distribuição geométrica. Por quê? Porque você está interessado na ocorrência de n tentativas ou x tentativas até que o sucesso ocorra pela primeira vez. É essa que é a ideia da distribuição geométrica. Então vamos montar um exemplo de como ela vai aparecer para nós. Então vamos lá. Digamos que eu tenho o seguinte, olha, a probabilidade de que um sinal de trânsito esteja aberto numa esquina, de que o sinal de trânsito
esteja aberto é de cerca de, vamos colocar aqui, é de 20%. É de 20%. E aí, como é que você vai identificar que você vai usar a distribuição geométrica para resolver esse problema? Seria o seguinte, olha, determine, vou deixar até destacar, determine a probabilidade de que seja necessário passar 5 vezes, para que o sinal esteja aberto. Para que o sinal esteja aberto. Essa que é a ideia que a gente vai explorar. Que esteja aberto, né? No caso, pela primeira vez. Então, olha só, você tem a probabilidade de um evento, que no caso é a chance de um sinal esteja aberto numa esquina, 20%. E aí, aqui em laranja, está especificado por que e como você vai usar a distribuição geométrica. Você vai realizar quantas tentativas? 5. E a ideia é calcular a probabilidade de que seja necessário 5 tentativas, 5 passagens, para que você encontre ele aberto pela primeira vez. Ou seja, N tentativas para que o sucesso ocorra pela primeira vez. Então, usando essa ideia, para que a gente consiga resolver isso, eu vou ter que associar sucesso e fracasso. Então, no caso aí da distribuição geométrica, o sucesso é você encontrar o sinal aberto, 20%, logo fracasso é encontrá-lo fechado, 0,80. Pela forma que a gente acabou de escrever, P de x igual a x, isso corresponde a Q elevado a x menos 1 vezes P. Então, como você vai executar 5 passagens, então você vai calcular para x igual a 5. Então, você vai ter Q, que é 0,80, que multiplica x, que é 5, multiplica não, eleva a 5 menos 1, vezes P, que é 0,2. Então, daí você vai ter 0,80 elevado a 4, vezes 0,2. Portanto, o P de x igual a 5 vai ser obtido usando uma calculadora. Então, quando você usa a calculadora, 0,8 elevado a 4 vezes 0,2 vai te corresponder aí a um valor de 0,08192. Ou seja, cerca de 8%, aproximadamente 8,2% é a probabilidade de que você tem que realizar 5 passagens para encontrar o sinal aberto pela primeira vez. Então isso aí corresponde a um exemplo do que seria o uso da distribuição geométrica. Para estender agora a ideia desse processo, nós vamos falar da distribuição de Pascal. Distribuição de Pascal. A distribuição de Pascal é um caso de uma extensão da distribuição geométrica. Se na distribuição geométrica a gente está interessado no número de tentativas para que o sucesso ocorra pela primeira vez, a distribuição de Pascal, geométrica, né, ela está interessada no número de tentativas necessárias para que o sucesso ocorra pela errésima vez, trocando em miúdos. Na geométrica, estou interessado na probabilidade do sucesso uma única vez. Na de Pascal, no sucesso ocorrendo mais de uma vez. Essa que é a diferença técnica. Então, em termos da declaração da variável, seria assim. A variável aleatória x corresponderia ao número de repetições, né? Se preferir assim, número de repetições necessárias para que o sucesso
ocorra pela résima vez. Ocorra pela résima vez. Ou seja, esse résima aqui corresponde a mais de um sucesso. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente analisar a distribuição de Pascal, ao escrever esses sucessos em termos de P de x igual a R, né, número de sucessos, o caso x igual a R igual a 1 é o caso particular da distribuição geométrica. Por quê? Porque você está mencionando o sucesso ocorrendo uma única vez. Estendendo esse conceito, né, para N tentativas ou X tentativas, então você quer, na verdade, analisar quantas são necessárias, quantas repetições para que esse sucesso ocorra pela quarta, pela quinta, pela sexta vez. Então, dentro dessa análise, aí você vai ter uma mudança um pouquinho na tua fórmula. Ao invés de associar as multiplicações em termos probabilísticos para encontrar o sucesso pela primeira vez, você vai agora, na verdade, realizar uma combinação de tentativas necessárias para que esse sucesso ocorra pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez. Então eu vou combinar as X tentativas associadas a R menos 1 sucessos, de modo que eu calcule a probabilidade de que o sucesso ocorra associada à probabilidade de que também ocorra o que? Fracasso. Essa é a ideia que nós vamos aqui usar em termos de representação matemática. Então, mais uma vez, R sucessos, né? X tentativas e P probabilidade de sucesso, Q probabilidade de fracasso. Bom, para que a gente mostre como isso aqui vai ser calculado no exemplo, a gente faz referência ao mesmo exemplo do caso da distribuição geométrica, mas a gente faz uma adição, faz uma modificação. Digamos que no primeiro caso, na geométrica, a gente comentou assim, olha, qual é a probabilidade que você faça 5 passagens para que o sinal de trânsito esteja aberto pela primeira vez? No caso da distribuição de Pascal, a representação do exemplo seria assim, olha, determina a probabilidade de que eu tenha que realizar 10 passagens para encontrar o sinal aberto, digamos, pela quarta vez. Aí é um caso que a distribuição de Pascal vai ser utilizada. Então, vamos montar o exemplo aqui. E aí eu vou colocar assim, ó, idem para o caso geométrico, mas considerando o seguinte, né? Ou seja, o seguinte aí seria isso, olha, 2 pontos. Determine a probabilidade de que sejam necessárias 10 passagens para que o sinal esteja aberto pela quarta vez. Para o sinal aberto pela quarta vez. Certo? Essa é a diferença. Lá na geométrica, uma vez. Aqui, mais de uma vez. Então, usando essa ideia, esse raciocínio, como é que eu trabalharia essa expressão matemática? Então aqui eu tenho o seguinte, olha, x é o número de tentativas, então aqui eu vou colocar 10, R é o número de sucessos. Nesse caso aí nós vamos colocar 4. Então vai ficar 10 menos 1 associado a 4 menos 1. E as probabilidades aqui não se modificam, né? É P associado ao sucesso, que é 0,20, elevado a R, no caso 4, vezes 0,8 associado a x menos r. Aí toma cuidado, tá? X menos r, 10 menos 4, 6. Então essa conta que eu vou ter que executar. E aí executando essa continha, de fato eu vou precisar de uma calculadora. Então o primeiro caso é um combinatório.
combinatório de 9 a 3, 10 menos 1, 9, 4 menos 1, 3. Esse combinatório você resolveria assim: 9 fatorial por 3 fatorial e multiplica a diferença, que é 9 menos 3 fatorial. Sempre lembrando que a combinação de n a p é da forma n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Beleza, uma vez que eu faço isso, então aqui eu vou ter 9 fatorial associado a 3 fatorial vezes 6 fatorial. E aí eu posso fazer uma redução agora para poder resolver o exercício de maneira, esse caso específico, de maneira mais simples. Escrevo como 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial e aqui 3 fatorial vezes 6 fatorial. Cancelo 6 fatorial com 6 fatorial, eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7. Então 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3 fatorial, que é 6. Daí eu faço a conta que for mais conveniente para mim. Posso, por exemplo, simplificar 9 e 3 ou multiplicar 9 por 8, que é 72, e dividir por 6, que é 12, que vezes 7 vai dar 84. Então você vai ter 84 vezes 0,2 a quarta vezes 0,8 a sexta. Então, fazendo as contas aí, usando a calculadora, você vai chegar no resultado aí de 0,0352. Ou seja, essa é a probabilidade, né, de que você tenha aí, né, o sucesso ocorrendo pela quarta vez. Ok? Vamos parar por aqui. Eu vou montar depois um outro vídeo associando aí a distribuição binomial. Agora me ocorreu que fica muito mais simples fazer essa cisão, separando essas 3 primeiras distribuições mais simples com o caso mais sofisticado, que é a distribuição binomial. Eu vou falar então da distribuição binomial numa próxima aula, e aí, junto com a distribuição binomial, nós vamos falar de outras duas, que é a distribuição de Poisson e a distribuição hipergeométrica. Beleza? É isso aí, e aí até a próxima aula. Valeu!